Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sábado é dia da gente saber de Brasil, como vocês já assistiram um vídeo com o Renato Gomes. Para quem não viu, o link está aqui na caixa de informações. E à noite é dia de saber dos Estados Unidos com a nossa querida Cissa Bailey. Cissa, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada, cara. Obrigada. Aceitar eu sempre aceito, porque às vezes eu esqueço e dou bolo, mas sempre aceito. E obrigada por me receber aqui mais uma vez. Beijos. Beijos a todos. Cicinha, como é que está a história da contagem? O que que deu a história da contagem de Maricopa, ao comício do Trump, que inclusive as TVs cortaram as câmeras na hora do comício do Trump? O que que aconteceu? Zica para o outro lado, deu zica para o lado deles. Agora as pessoas estão vendo o que a gente tem falado há séculos, porque agora tem prova, agora não são só evidências feito era antes. Agora, realmente, nós temos provas concretas de que houve uma manipulação de dados. E eu falo isso com toda certeza porque o advogado-geral do Arizona, inclusive, proibiu que o pessoal do Condado de Maricopa mexa em qualquer um dos dados e qualquer uma das informações que eles têm referentes a eleição, porque antes eles estavam destruindo evidências, eles estavam destruindo, estavam corrompendo alguns artigos do computador e tudo, e ele já falou: olha, se vocês encostarem mais alguma coisa, vocês serão presos por obstrução de justiça. Então, em relação a Maricopa, eu sempre falei que seria o primeiro dominó que iria cair e levar todos os outros, e está realmente acontecendo, porque eles encontraram problemas nas cédulas eleitorais, encontraram problemas nas canetas, no preenchimento das cédulas, nas assinaturas, porque tinham cédulas que foram contadas, mas que não tinham assinaturas, e elas precisam ter assinaturas. Isso foi no caso das cédulas que vão pelo correio. Tiveram problemas também nos hardwares, nos equipamentos, tanto nos computadores que estavam ligados às máquinas, né, da Dominion, quanto também nas próprias máquinas, que encontraram diversos arquivos corrompidos, e principalmente arquivos de imagens, porque eles armazenam não só as cédulas eleitorais, mas a imagem das mesmas. Por isso que é tão importante nós termos o voto de papel, uma evidência, alguma coisa contábil. Não é só colocar um númerozinho e apertar entra. Não, precisa que seja impresso, que seja contar, que a gente possa contar, até para evitar uma auditoria. Se tiver tudo bonitinho lá, a gente pode evitar, porque uma auditoria leva tempo, dá dor de cabeça. Aí nós já teremos um presidente empossado que faz muita cagada, feito nós temos aqui. Então, para evitar isso tudo, vamos pegar, a gente conta manualmente, feito estão fazendo lá na Alemanha agora, o Ivan Kleber até tem falado muito sobre isso, né, do voto de lá da Alemanha. Então, a gente conta tudo bonitinho, porque a gente sabe fazer isso e também confere com o computador e evita isso tudo que está acontecendo em Maricopa, até porque o que está acontecendo em Maricopa está indo para outros lugares, está indo para Pensilvânia e para Geórgia, e aí a gente entra no titio Trump, porque aí no comício dele, ele falou, estão vendo como eu estava certo? Eu falei que eles tinham fraudado, eu falei que o resultado era outro, e mais, que nós tínhamos prova disso, que nós tínhamos evidência. Ele ainda não mostrou a evidência que ele tem, eu estou curiosíssima para saber, mas ele também até falou que isso tudo viria à tona e que ele precisa de 2 estados só para reverter a situação. Porque uma outra coisa que aconteceu no Arizona é que, em posse dessas evidências todas, foi sugerido que a eleição não deveria ter sido certificada. E agora os senadores estaduais, os senadores do estado do Arizona, porque aqui, assim, no Brasil a gente só tem deputado estadual, além do deputado federal, mas aqui a gente tem deputado estadual e temos senadores estaduais também. Então, o Senado está pedindo a descertificação do colégio eleitoral que votou para a eleição presidencial, e isso já começaria a mudar um pouco os números. Então, se tivermos 2 estados, com a mudança desses números, que sai de um e vai para outro, então que simplesmente sai de um, a gente pode ser que tenha uma reversão nesse quadro. E a gente vai ter que esperar para ver, porque realmente é um caso inédito, mas uma coisa que eu falo desde o começo é que a fraude vicia tudo, a fraude vicia todos os atos. E então, a gente vai ter que esperar para ver os próximos acontecimentos. Mas o tio Trump estava com a corda
toda no comício, estava uma fera, porque realmente as redes de televisão não estão mostrando, as, as plataformas, né? Essa aqui, inclusive, também não mostra, já proibiu a transmissão, então a gente tem que ir para o Rumble para assistir. Então, eles estão dificultando isso. E é até engraçado, porque ontem, numa entrevista, perguntaram para o tio Trump assim, mas tipo, como assim você ainda consegue trazer tantas pessoas para os seus comícios? Você não está concorrendo a nenhum cargo eleitoral, você é um ex-presidente, mas você todas as vezes faz um comício e tem muita gente aparecendo. Ele falou: porque eu sou muito bonito, porque eu sou muito gato, então as pessoas vêm me ver. Lógico que brincando, mas é porque ele sabe, né, gente? Cicinha, uma coisa que está me incomodando e eu gostaria que você explicasse. Aquele herói de guerra que salvou o recém-nascido, o fuzileiro naval dos Estados Unidos que salvou um bebê no aeroporto de Cabul, está agora sob investigação por aparecer no palco com Donald Trump em um comício recente na Geórgia. Por que que esse herói que salvou um bebê, que mostrou o quanto ele é o significado de herói, né? Ele salvou um bebê que nem americano era. Por que que ele está na mira da justiça? Porque a justiça aqui, quer dizer, ele ainda não está na mira da justiça. São certos deputados, aquele squad que querem que ele seja investigado, porque estão dizendo que ele está agindo de forma política, quando na verdade ele é um militar. Só que não informaram essas pessoas acéfalas o seguinte, que ele, antes de ser um militar, ele é um cidadão americano, até porque você só pode ser militar se você for cidadão americano. Então, ele tem todo o direito de exercer a cidadania dele. Ele não poderia estar lá de uniforme, por exemplo, mas ele estava com roupa civil. Então, essa investigação não vai dar em absolutamente nada. Eles estão usando isso como uma distração para o que está acontecendo com o General Milley essa semana, que ele estava depondo para o Congresso e tudo. E essa injustiça não está sendo feita só com ele, Camila, porque isso tudo, sabe, tipo, gera uma indisposição. Assim, a gente sabe que ser investigado injustamente é uma coisa absurda. Assim, você é surreal, é desumano as pessoas pegarem pessoas que têm a pessoa é honesta e está fazendo tudo correto, tem uma família honesta por trás que também está fazendo tudo correto, e ser investigado sem motivo, só por perseguição política, que é o que está acontecendo com ele, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, e está acontecendo a mesma coisa com outro soldado, que inclusive está preso, é um tenente-coronel, que foi preso essa semana, porque ele simplesmente falou que o que aconteceu no Afeganistão foi absurdo, que eles não poderiam ter deixado os armamentos para trás, que não poderiam ter deixado as pessoas para trás, os equipamentos carérrimos para trás, porque foram bilhões de dólares que ficaram de presente para o Talibã, e ele falou que isso é um absurdo. Então, ele foi, inclusive, preso. Os pais dele agora estão questionando essa prisão. Enquanto isso, nós temos um general que está depondo para o Senado, o Miley está lá, e o Austin também, que é o chefe do Pentágono. O Miley é o chefe do Estado-Maior, da Força Maior, sei lá, eu esqueço o nome, mas ele está admitindo que foi um erro ter saído do Afeganistão da maneira que eles saíram, que ele até avisou para o BD que tinha que ter mantido as tropas e tudo, que não deixaram. Então, o cara que fala contra isso, sabe, tipo, prisão por crime de opinião e tudo, a gente sabe. Então, prisão por você estar fazendo um ato heróico, ou seja, assim, salvar um bebê, seja difundir informação verdadeira, e você ter pessoas perseguidas por isso, é bizarro, para dizer o mínimo. Então, eu acho que a gente não precisa ser muito inteligente até para ver o que está acontecendo, né? Que é uma perseguição política, porque eles estão querendo distrair as pessoas para crimes maiores, porque o crime que o General Miley cometeu, além de ter dado tudo para o Afeganistão, ele assumiu que ele
não entregou certas informações para o Trump, informações de inteligência, que falavam que o Trump ia atacar a China. Ele vazou informações para repórteres, coisa que ele não pode fazer como militar, isso sim é crime. E também falou com um general chinês, que era assim, um nível equivalente ao nível dele, dentro da estrutura do governo, ligou para o cara e falou: olha, se o Trump resolver atacar de forma nuclear a China, eu te ligo e te aviso antes, tá? Você não precisa se preocupar, não. Isso é crime de traição à pátria. E agora, graças a Deus, o Senado sim está agindo, já pediram a ele para que ele, se ele disse isso, se ele ligou para o chinês, é porque ele devia ter alguma informação da inteligência com indícios que levassem a crer que o Trump faria um ataque nuclear, coisa que nunca existiu, essa possibilidade. Eles falaram, então, se você deveria ter inteligência levando a crer que isso aconteceria, né? Então, você vai ter que entregar para a gente esses arquivos de inteligência e também vai ter que dizer para a gente o porquê que você fez isso tudo, ou seja, ele é que vai acabar em maus lençóis. Mas para distrair disso, porque ninguém está falando disso, ninguém está falando que o Senado está apertando e que estão, inclusive, querendo que ele vá para uma corte marcial, eles estão trazendo essas outras informações. Quem é que é um militar que a gente pode entrar com uma ação agora? É esse que é o nosso herói, que foi cometeu o erro de falar no discurso, no comício do Trump. Então é isso, são essas técnicas de distração que a gente vê acontecendo em outros países do mundo, que infelizmente colocam pessoas inocentes atrás das grades, ou então sob investigação. É mais ou menos isso que está acontecendo, infelizmente. Cissa, o resultado de Maricopa deixou o Biden em maus lençóis, favoreceu o Donald Trump. Nós sabemos que o Trump não volta esse ano. Inclusive, se você puder explicar um pouquinho, se o Senado decidir anular o reconhecimento das eleições, o que isso significa? E já emendo com a pergunta: a Kamala Harris está assumindo a campanha de 2022 por conta da impopularidade de Biden. Claro que ela está com esperança de ficar no lugar do Joe Biden, mas ela sequer conseguiu resolver um problema de fronteira. Como é que fica essa situação dos Estados Unidos perante, inclusive, a geopolítica? Olha, tá uma zona, porque a Kavala é extremamente impopular também. Se as pessoas acham que ela vai resolver o problema de popularidade do Biden, gente, coitados, sabe? Tipo, cadê o lencinho? Eu acho que até que eu tenho aqui uma caixinha de lencinho para passar para essas pessoas, para eles pegarem, para enxugarem as lágrimas, porque eles vão chorar muito, porque ela é muito impopular, ao ponto até de ter contratado uma empresa de PR, né, de Public Relations, de relações públicas, para dar uma mudada na imagem dela, por causa porque todo mundo odeia as risadas dela, ela ri nos momentos mais impróprios, aquela risada horrorosa, meio de cavala mesmo. Então, ela está querendo limpar a barra dela porque ela quer vir mais lá para frente, realmente como presidente, até porque a gente sabe que Biden está mais para lá do que para cá, né? O que eu sempre falo, é o morto muito louco, o Bernie, do Weekend at Bernie's, é ele, né? Então, ele também não tem capacidade cognitiva para fazer campanha para ninguém. Todas as vezes que ele abre a boca, ele acaba se enrolando. Só que com esse negócio que você falou dela tá cuidando da fronteira, ela é czarina da fronteira, né? E tá deixando todo mundo entrar, tá criando um problema enorme, porque agora o chefe do Departamento de Segurança Nacional, o DHS, que é o Department of Homeland Security, tem muita gente pedindo impeachment dele, porque estão entrando as pessoas todas pela fronteira, tá tendo estão aparecendo doenças aqui nos Estados Unidos que já não existiam há muito tempo, tipo measles, que é tipo uma catapora, hanseníase, várias coisas, porque essas pessoas vêm para cá, não fazem o teste para nada, né? E, inclusive, além dessa doença que a gente não pode falar, trazem hanseníase, essas outras coisas que já estavam meio que extintas aqui nos Estados Unidos. Então, as pessoas... E ele está falando, eu não sei o que fazer. Aí estão os republicanos todos falando, gente, termina a porcaria do muro, né? A única coisa que você precisa fazer é terminar um muro e pronto. Então, se você não sabe, porque ele reclamou também que os republicanos
falam as coisas, mas não trazem soluções. E a Kavala falou a mesma coisa. A gente falou, não, a gente trouxe a solução, é o muro, então vamos terminar de construir, até porque uma grande parte já está pago, mas não querem fazer isso. Só que agora, por causa dessa irresponsabilidade dele, tem muita gente pedindo o impeachment dele. Kavala, na semana passada, já tinha falado que não estava entendendo esse problema todo na fronteira e que ela ia abrir uma investigação para saber quem é o responsável. Tipo assim, fofa, responsável é você, né? Porque o Titio Bidê te colocou como encarregada. Então, você vai abrir uma investigação para investigar a si mesma. Então, eu acho que isso está sendo até uma tacada de mestre da Nancy Pelosi, que foi apelidada muito bem pela nossa querida Regina Vilela de Pelanca. Eu me apoderei do termo da Regina, né? A Pelanca, infelizmente, tá querendo assumir o lugar da Kavala. Então, para ela, quanto mais um brigar com o outro, o Mayorkas e a Kavala e tudo, quanto mais eles brigarem, melhor, porque aí já faz um impeachment de vários, e como ela é a presidente da Câmara, né, ela que controla quem vai fazer o impeachment de quem, quais impeachments vão ser aprovados. E muito provavelmente ela vai fazer uma coisa logo de tacada, vai fazer o impeachment do Bidê, da Kavala e do Mayorkas e assumir o poder aqui nos Estados Unidos, porque ela já até deu indício de que se a Kavala assumisse, que ela não aprovaria o vice, porque enquanto ela não aprovar o vice, ela fica na presidência. Então, ela está tentando de qualquer jeito fazer esse tipo de coisa. Ela anda tomando, não é nem um esquinho, porque o negócio dela é gin. Ela anda tomando um pouquinho de gin demais e anda tendo uns faux pas, sabe? Falando que não deve, porque ela até já falou que essa semana que a gente tinha que fazer, construir melhor, feito o lema do Obama, que nós estamos seguindo todas as diretrizes do governo Obama. Então, assim, o topo da pirâmide do Partido Democrata tá engraçadíssimo, porque é uma louca rameira que deitava com todo mundo, que está querendo assumir a presidência. A outra, cheia de gin na cara, que também quer assumir a presidência. Enquanto isso, a gente tem um presidente com demência, que fica tomando sorvete o tempo inteiro, indo para a praia, andando de bicicletinha, ainda de capacete, e tá tudo. Gente, assim, aquilo lá tá uma palhaçada, mas essa guerra de poder entre eles está sendo maravilhosa, porque daqui a pouco todos eles caem. E isso que é importante do negócio da auditoria, porque, assim, com a popularidade dele já estava caindo muito. E também, além da auditoria, tem o problema da fronteira que fez com que a popularidade caísse ainda mais. Agora que tem essa possibilidade de certificar os votos e tudo, tá todo mundo falando, peraí, a gente quer o Trump de volta. Inclusive demoniocratas estão falando, a gente quer o Trump de volta, cadê o homem laranja? Então, essa possibilidade está tomando cada vez mais força. Eu sei que tem um comentarista político brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, que é super seguido por todo mundo, que falou que constitucionalmente não tem a possibilidade do Trump voltar e tudo. Eu, assim, com todo respeito, também conversei com uma amiga que é uma super mega blaster constitucionalista, e ela me disse, Cissa, tem sim, e eu já até falei disso, assim, há um tempo atrás lá no meu canal, porque não é só a Constituição, não são só aqueles artiguinhos da Constituição. A Constituição é um livrinho que vem com 2 outros livros, é a Constituição, o Bill of Rights, que é o livro a Lei dos Direitos, e, meu Deus, Constitution, Bill of Rights, eu esqueci o outro, daqui a pouco eu lembro, porque meu marido fez a minha Constituição desaparecer, eu tô uma fera com ele desde que eu voltei. Era o meu livro do Curso em Milagres, a Constituição, que eu tô assim, cadê? Catando em tudo quanto é canto. Então, ele levou, eu não sei. Mas no Bill of Rights tem uma provisão de que se nós tivermos um governo ilegítimo, instável e tudo, que os militares assumem durante um tempo para regularizar tudo e aí entregam o governo a quem for de direito. Então, existe essa provisão, sim, que está dentro do livrinho da Constituição, está dentro do Bill of Rights. Então,
E ainda tem muita água para rolar, até porque, gente, se tem uma fraude, você não pode deixar a pessoa que fraudou tudo sair com prêmio. Aqui nos Estados Unidos existe uma coisa que se chama restitution, que é restituição. Então, quando você comete um crime, um roubo, alguma coisa assim, você tem que restituir aquilo. Tem até um brasileiro que está preso agora porque roubou um bando de gente e está todo mundo falando, mas ele só vai ficar na cadeia 10 anos. Sim, ele vai ficar na cadeia 10 anos, mas ele tem que pagar os 15 milhões que ele roubou de um bando de gente para essas pessoas. Então, além dele ficar na cadeia, ele tem que restituir o que ele roubou. E o titio Trump sempre fala isso. Ele fala, olha, quando a pessoa rouba um diamante, ela tem que devolver esse diamante. Ela é presa, ela não fica com o diamante depois. Então, ela tem que devolver. E eu acredito muito nessa restitution theory, nessa teoria da restituição, porque se você roubou, você vai levar. E é a mesma coisa que acontece na Olimpíada. Você pega alguém com doping na Olimpíada, a pessoa roubou para ganhar. Mas o segundo tiram a medalha dessa pessoa, o segundo colocado, que foi o vencedor legítimo, acaba ficando com aquilo. Então, eu acho que a gente ainda tem esperança, porque foi comprovado que houve fraude. Agora, quem cometeu essa fraude? A mando de quem? Como que eles fizeram isso exatamente? Isso tudo ainda vai demorar para a gente saber, mas eu estou esperançosa ver o tio Trump. Cissa, a agenda Construir Melhor de Biden, ou seja, a agenda de campanha dele, desmorona por enquanto no Congresso, que está sendo controlado pelos demoniocratas. Ou seja, nem os demoniocratas querem mais o Biden, estão fazendo oposição a ele. Qual é o arrependimento do norte-americano de não ter eleito o Trump? O arrependimento é enorme, porque assim, titio Bidê nem matemática sabe, e assim, alguns outros congressistas, a Jen Psaki, que é a porta-voz, também não sabe, eles perderam, porque eles disseram que esse plano de incentivo para construir melhor e até para pagar o orçamento anual do governo e tudo, que de acordo o orçamento que eles queriam era 3,5 trilhões de dólares. Na verdade, era mais do que isso, eles deram uma cortada, ficou 3,5, mas ainda tem uma outra lei de 1,2, que aí se somaria a essa, quer dizer, e nós já estamos com uma dívida de 28 trilhões de dólares. Então, isso seria em cima desse. Então, não é pouco dinheiro que a gente está falando. E o que aconteceu? Alguns congressistas democratas, principalmente o da West Virginia, que tem ido muito contra o governo, ele está falando, olha, eu não vou votar por isso, eu não posso, em sã consciência, vindo de um estado pobre como o meu, votar numa lei que está tão cheia de coisas, porque desses trilhões, 3,5 trilhões, tinha uma provisão de 25 milhões de dólares para salvar os peixes do deserto. Sim, tipo, nesse nível. Então, para que peixe no deserto precisa de 25 milhões de dólares para sobreviver, entendeu? Não faz sentido. E a gente paga a conta. E aí o titio Bidê e a Jen Psaki falaram, não, mas 35 vocês não precisam se preocupar, porque ninguém vai pagar essa conta. Vai dar zero impacto no imposto de renda das pessoas. Está todo mundo falando, não, fofa, não, porque vocês vão aumentar os impostos, e você já tinha falado, que aí ele esquece, porque ela mente tanto, a porta-voz, né, que ela já tinha falado que ia aumentar o imposto, e estava uma fera com os donos de lojas, restaurantes, postos de gasolina, porque eles estão aumentando o imposto federal e as pessoas estão repassando. E eles falaram, não, eles não têm que repassar, porque isso não faz sentido, isso é um absurdo eles repassarem. Tipo assim, de onde essa mulher acha que vem esse dinheiro todo, né? Que as pessoas que já quase quebraram porque eles fecharam tudo, né? Tipo, vamos 15 dias para achatar a curva, aquelas coisas todas. Então, eles estão achando que o dinheiro deve crescer em árvore. E não é bem assim. Então, a popularidade dele está lá embaixo, não podia estar pior, e agora o que eles chegaram a um acordo vai ser que eles vão tirar 2 trilhões de dólares dessa equação, que muitos congressistas falaram que precisa remover essa gordura e que eles só vão sentar na mesa para conversar quando essa conta do orçamento chegar a 1,5 trilhões de dólares.
mesmo assim, ainda é um orçamento muito robusto, até porque a gente sabe que, tipo, 86 bilhões esse ano em armamento foi dado de presente para o Talibã. Então, nenhum americano está querendo pagar essa conta. Está todo mundo revoltado, muita gente arrependida, muita gente querendo o Trump de volta, porque ele cumpriu as promessas de campanha, ele realmente abaixou os impostos, ele gerou empregos, e agora, com esse aumento de impostos, um outro problema é que acaba com os empregos. Muita gente está ficando desempregada, porque eles também estão aumentando aqui, querem aumentar o salário mínimo daqui é por hora. Eles estão querendo criar um salário mínimo federal de $15 por hora. Isso vai quebrar muitos negócios pequenos, principalmente em estados mais pobres. Então, esses estados mais pobres já estão com, principalmente os democratas, tipo Oregon, Washington, eles já estão arrependidos de terem votado no Biden. Vermont não, Vermont eles continuam achando o Biden o máximo, continuam fazendo filinha para fazer tudo que ele manda fazer, cumprir todas as, sabe, tipo, meu mestre mandou e eles estão lá fazendo tudo bonitinho, por enquanto. Cicinha, o que vai acontecer nos Estados Unidos essa semana que vai se iniciar? O que podemos esperar e qual é a sua análise total da semana? Bom, essa semana foi uma semana, assim, boa, aconteceram muitas coisas que eu acho que na semana que vem continuarão a repercutir, principalmente em relação ao resultado da auditoria. Isso vai continuar se desenrolando, porque agora está tendo essa investigação criminal, então várias pessoas que trabalham para o condado de Maricopa, inclusive, já contrataram advogados criminais para defendê-los. A mesma coisa está acontecendo na Geórgia e na Pensilvânia. Um outro estado que já fez uma auditoria forense como é que é o nome? No Hampshire, e também encontraram fraudes. Então, os americanos agora estão querendo que essa auditoria forense se espalhe pelos 50 estados. Até o Greg Abbott, que é o governador do Texas, falou que queria abrir uma auditoria forense por lá, mas, assim, ele falou, mas ele não está cumprindo muito, não, porque a auditoria que ele disse que seria forense não é bem forense. Apesar do tio Trump ter ganhado lá, o que a gente quer não é elegê-lo ou não elegê-lo, a gente quer a integridade do voto, a gente quer saber que nas próximas eleições os nossos votos serão contados e vão para a pessoa que a gente votou de fato, né? Aquela coisa de... A gente precisa saber que assim, o voto aqui já não é obrigatório. Se a gente sai de casa para votar, a gente quer que aquilo seja contado para a pessoa certa. É o mínimo, é como a democracia funciona, o voto da maioria até para defender a minoria, os direitos da minoria. Então, isso tudo vai ter que ser ajustado. Essa semana aqui, uma outra coisa que vai ter uma repercussão muito grande é o caso do Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que está para entrar com uma ação contra o governo federal por causa de tráfico humano, para coibir o tráfico humano, porque ele está achando que essa fronteira aberta assim, é tráfico humano, porque na verdade nós temos coiotes que são pagos para trazer as pessoas para cruzar a fronteira, para chegarem aqui, aí o governo federal está espalhando isso, principalmente para estados republicanos, porque eles querem transformar os estados republicanos em estado democrata. Imigrante ilegal vota democrata, porque eles acham que eles vão dar todos os direitos, que por enquanto até estão dando, mas a hora que eles conquistam o voto, você já não ganha mais nada. Parece até algumas coisas que acontecem aí no Brasil, né? Tipo, eu vou te dar uma dentadura, você vota, eu te dou um sanduíche, você vota. É meio que por aí. As pessoas não olham a longo prazo. E já estão acostumadas com isso, porque é o que eles fazem nos países deles. Então, o Ron DeSantis falou, não, vou acabar com essa palhaçada, você vai parar de mandar as pessoas para cá, até porque se você mandar as pessoas para cá, nós estamos considerando isso tráfico humano e vocês vão responder de acordo com a lei. Então, isso vai ser uma coisa super importante no futuro próximo. E a gasolina vai continuar aumentando, a inflação vai continuar aumentando, a gente vai continuar no supermercado pagando mais, a Dollar Tree, que é uma loja que vendia tudo a $1, já está aumentando os preços das coisas, porque não consegue mais manter esse preço de $1, então vamos continuar vivendo inflação e pedindo a volta do Lourão. Aliás, hoje eu estou até de laranja em homenagem a ele, olha.
Aqui, laranjinha. Cicinha, só para a gente situar o pessoal, o DeSantis é aquele que exigiu que as escolas ensinem o mal que o comunismo faz, é esse? O próprio é o melhor governador dos Estados Unidos nesse momento. Ele é até muito próximo ao Trump e ele provavelmente virá na próxima eleição como vice do Trump, ou se o Trump resolver que não vem como candidato, ele é um fortíssimo candidato à presidência americana, e além dele ter falado isso do que não pode ensinar o comunismo, ele também baniu o uso das focinheiras, principalmente para crianças, lá não tem obrigatoriedade de tomar nada que você não queira, então a Flórida se manteve aberta o tempo inteiro. Infelizmente, tem muitos nova-iorquinos que estão se mudando para lá, e eles estão umas feras por causa disso, porque eles falam, não, vocês destruíram o que é de vocês, vocês não vão vir destruir o que é nosso, né? Mas o DeSantis tem sido muito firme em relação à lei e à ordem e à manutenção da Flórida como um estado republicano e um estado que vai para frente, que funciona muito bem, porque a proteção das liberdades individuais é um dos maiores valores para ele, assim como a proteção à segunda emenda, porque ele também insiste em que as pessoas mantenham os armamentos e que se protejam, porque tem que se proteger contra a tirania do governo, que a gente está vendo que realmente tende à tirania, né? Querem impor certas coisas em cima da gente, e até já tinha criado aquele movimento, ele tinha falado em secessão há um tempo atrás, ele não agiu para isso, mas ele falou, olha, o Texas tem um bom caso para se desvencilhar dos Estados Unidos, e se isso tudo continuar do jeito que está, a Flórida pode fazer a mesma coisa, porque a Flórida foi comprada dos mexicanos, então eles têm um argumento para sair da União, para deixar de ser um dos 50 estados e virar independente. Então, o DeSantis está por trás disso tudo, é um cara que eu gosto muito e, se Deus quiser, eu volto para a Flórida só para poder votar nele. Cicinha, como que a gente faz para te seguir? Então, Telegram, Cissa Bailey, aqui nessa plataforma onde estamos também, canal Cissa Bailey, eu faço live de segunda a sexta ao meio-dia e sábados à noite estamos aqui juntas, porque eu te adoro e você me dá a honra de me receber aqui no seu canal. Milhões de obrigada. Eu que agradeço, Cici, eu amo você, eu sempre brinco que você é minha irmã e você mesmo. Até puxar a orelha, eu puxo, faço tudo, só isso, coisa de Até dá mamãe. bronca dar. Obrigada a todos vocês por estarem com a gente. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e claro que vocês não esqueçam que amanhã de manhã nós temos Ivan Kleber cobrindo a Europa. Um mega beijo no coração de que o Papai do Céu os ilumine e que vocês tenham uma excelente noite. Tchau.